Olá, hoje vamos falar um pouco sobre essa ansiedade, a compulsão que as pessoas sentem. Vamos conversar com a psicanalista Renata Conde-Vescovi, que é da Escola Lacaniana de Vitória. Renata, obrigado por nos receber e passar um pouco para o nosso telespectador sobre esse assunto que tem colocado principalmente os pais, mas também os adultos, né, preocupados com o rumo que as coisas estão tendo nesse novo comportamento contemporâneo, né, principalmente a relação com objetos, smartphone, um uso excessivo desses equipamentos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Almir. Você, na sua chamada, deu ênfase a essa dependência, digamos assim, excessiva dos objetos, né? Sim. Eu diria que o que às vezes caracteriza uma certa dependência, ou como a gente chama de compulsão, é quando alguém, independentemente da idade, porque eu acho que essa questão que você aponta não está restrita só aos jovens, né? A dependência pela internet, pelos jogos, mas quando alguém estabelece na vida uma relação muito imediata, né, e de dependência com um determinado objeto, quando ele não consegue abrir mão, em hipótese alguma, né, de estar ali com aquele objeto, ou o tempo todo ligado à internet, né, renunciar a isso, a essa satisfação que ele tem ali, para encontrar outras formas de relação, de sair à rua, encontrar com os amigos, de suportar, vamos dizer assim, uma certa ausência, um certo vazio, né? Porque a gente sabe que o ser humano, ele necessita de viver minimamente uma falta, experimentar uma falta. Né? A criança, principalmente, viver ali, às vezes, um determinado momento de uma certa ausência consigo mesmo, para quê? Para que ela possa fazer as suas fantasias, fazer as suas ficções. Isso é sinal de saúde psíquica. Isso é importante para o amadurecimento psíquico de uma criança. Às vezes, adolescentes, né? Quando você leva para um determinado local, às vezes para um hotel fazenda, para um sítio, né? Pai, o que tem para fazer? Não tem nada para fazer. Nós vamos ficar fazendo o quê naquele momento? Por conta... principalmente se ela ficar privada do acesso à internet. A primeira pergunta, às vezes, que as crianças fazem é justamente isso. E eu acho que isso, assim, né, isso diz respeito ao tempo histórico e cultural que vivemos, né? Assim, as tecnologias hoje estão aí, não é só para amaldiçoar as relações, elas trazem inovações, isso faz parte do nosso tempo. O que eu me refiro é a esse excesso e essa dependência exclusiva, né? E como eu vinha falando a respeito desse tempo, às vezes, da falta que a criança precisa viver, experimentar, os pais hoje, eles têm uma pressa muito grande em ofertar no imediatismo tudo para os teus filhos, né? Como se eles fossem muito endividados com essas crianças e tivessem que ofertar excessivamente os objetos. Sem limites. Exatamente, até porque a demanda é muito grande para que você consuma cada vez mais, né? Então hoje a gente pode dizer que os objetos, de um modo geral, eles são catalisadores de uma satisfação imediata. E satisfação para a psicanálise nem sempre é prazer. Às vezes é muito sofrimento. É só a gente pensar na dependência química, por exemplo. O sujeito, ele se vê refém daquele objeto, vamos dizer assim, o objeto, a cocaína, vamos para trazer um exemplo mais concreto, aquilo traz para ele um sofrimento, mas ele depende daquilo. Não só para uma dependência orgânica, né? Porque a gente sabe que a cocaína, ela traz uma dependência química que tem efeitos no organismo, mas muitas vezes por uma dependência psíquica, por não suportar viver ali uma falta, um vazio. A gente
observa muito. Então, assim, você me perguntava sobre a compulsão, e a compulsão, se a gente fosse fazer uma definição mais objetiva, é quando o sujeito age, a compulsão diz respeito a um agir impulsivo em direção a um determinado objeto de satisfação. Né? E cada um faz a sua escolha no mundo, e não é por acaso. Se a gente vai escutando na clínica por que alguns ficam mais dependentes de determinado objeto, droga, né? Ou ficam mais dependentes, vamos dizer assim, do acesso à internet, isso diz muito da particularidade psíquica daquele sujeito. Sim, né? Isso vai relacionado à educação, ao meio que a pessoa vive? E isso diz respeito, eu fico um pouco preocupada de dizer, isso tem a ver com a educação, eu acho que são vários fatores. Por que eu estou dizendo essa preocupação? Porque eu me preocupo em não estabelecer, às vezes, uma relação de causa e efeito, né? Entre, por exemplo, o sujeito é compulsivo por aquilo. Nós precisamos buscar as causas psíquicas de determinada compulsão. Isso interessa menos, interessa mais entender por que aquele sujeito se ligou, né, assim, a determinado objeto e qual a função daquele objeto para aplacar, vamos dizer assim, a sua dor de existir. Por que ele precisa buscar o crack, por que ele precisa buscar a cocaína, ou por que ele precisa estar viciado em determinado objeto, jogo da internet, por exemplo. Sim. Né? Isso é importante, por quê? Porque hoje, assim, o mundo hoje opera, trabalha nessa relação abusiva de ofertas de objetos. Você tem que ser cada vez mais consumidor. Né? A gente pode dizer hoje que se você é consumidor, você é cidadão. Se você não tem acesso aos bens de consumo, você é um segregado do laço social. Né? Isso no mundo como um todo. Né? E a tentativa também hoje de estabelecer causas para as compulsões, causas orgânicas, causas psíquicas, né? E muitas vezes estabelecendo formas de funcionamento, assim, de segregar as pessoas. Bom, se o sujeito é dependente da cocaína, falta a ele uma determinada substância, se for uma perspectiva mais orgânica, Sim. que justifica determinada compulsão. Né? Então, para aqueles sujeitos que se apresentam de determinadas formas, você encontra uma razão instrumentalizada, vamos dizer assim, seja orgânica, seja uma causa psíquica, que vai segregando os sujeitos, as pessoas no laço social. Porque quando você classifica demais, você rotula demais, você vai criando padrões de condutas. Quem está em conformidade, né, está aceito no grupo social. Quem não está dentro dessa lógica de conformidade é segregado. Então é ou viciado, ou dependente químico. E para a psicanálise não interessa muito isso. De novo, o que interessa é entender a relação que aquele sujeito estabelece com aquele determinado objeto que catalisa na vida dele uma certa satisfação e que aplaca a dor de existir dele. Desvinculando de qualquer tipo de rótulo, né? Porque o rótulo ajuda a pessoa a se manter naquela mesma situação, né? Exatamente, isso é fundamental, porque quando você rotula, você diz, você é um dependente químico, o sujeito se identifica com esse diagnóstico. E, na verdade, ele é um sujeito, né, que tem ali um ato compulsivo, que ele precisa entender ou buscar algum entendimento sobre a relação desse ato na vida dele. Por que ele precisa desse ato? Então, quando você classifica demais e tipifica e fica tentando estabelecer uma relação de causa para uma determinada patologia, você aprisiona o sujeito num diagnóstico. E tira desse sujeito a possibilidade dele se questionar a respeito dessa dependência. E superar aquilo. Né? E hoje nosso modo de funcionamento é um modo de encontrar razões instrumentalizadas para explicar tudo. Tudo tem explicação. Né? E o sujeito vai ficando de fora com o seu saber, com as suas questões. Né? Que isso já vem no imediatismo. Porque se eu oferto um objeto para o meu filho, para que ele não se angustie, para que eu, pai, não me angustie, né? Porque a angústia às vezes está muito mais do lado dos pais. Sim. Se eu permito demais, eu tiro daquela criança um tempo de elaboração, um tempo de fantasiar, um tempo... De trabalhar aquela conquista também, aquela né? conquista, Própria, né? de poder às vezes não
ter que perder alguma coisa para ganhar ali na frente, isso é fundamental. Né? E isso é interessante porque eu vejo hoje um excesso de medicalização nas crianças, né? O Brasil é um dos países que mais consome Rivotril, né? E o uso excessivo da Ritalina, né? Que as crianças são facilmente diagnosticadas, por exemplo, com os transtornos de déficit de atenção. E eu sempre me questiono, assim, isso justifica toda uma indústria farmacológica em funcionamento. Né? Isso cai justamente nessa exigência do nosso mundo contemporâneo de consumir sem limites, consumir medicação, né? Muitas vezes mascarando uma outra patologia psíquica que está de fundo ali na vida daquela criança. Um excesso de inibição, né? Enfim, N questões que estão atrás de um diagnóstico de um transtorno de déficit de atenção que deixa os pais num certo conforto, que é mais fácil você ir lá medicar do que se responsabilizar por um determinado sofrimento psíquico do teu filho. E a criança também fica inegavelmente confortável nesse diagnóstico. E você está negando um tratamento mais adequado, né? Quer dizer, trabalhar nas causas que estão trazendo aqueles transtornos. Né? Exatamente. Você tira, mais do que isso, você tira dos sujeitos, dos pais e das crianças, a possibilidade dela fazer uma pergunta sobre o seu sofrimento psíquico. Hoje é como se fosse obsceno você denunciar que você tem uma dor de existir, que você tem limites. É um mundo sem limites, você tem que estar respondendo a todas as exigências, você precisa aplacar toda a sua dor de existir, por isso uma oferta excessiva da medicação. A mensagem que é passada você pode ter acesso facilmente a um objeto droga, né? Sim. Que também é uma convenção cultural, se a gente for pensar. Né? Até porque tem milhares de drogas legais, né, que são vendidas pela própria internet. Né? E a gente vai dizer que existe um lugar no nosso psiquismo, no nosso cérebro, onde existe intervenção da boa droga e da má droga, né? Ou seja, a medicação é boa e o álcool, ou a dependência do álcool ou de qualquer outra droga psicoativa, ela é ruim. Esse critério, esse juízo de atribuição, quem nos oferece é a cultura e o social. Porque até o final do século XIX, por exemplo, o alcoolismo não era considerado uma doença. Num determinado momento histórico, cultural e político, né, isso o alcoolismo passa a ser considerado uma doença. Né? Eu gosto muito do conceito de Platão de farmakon. Né? O farmakon é uma substância, vamos dizer assim, que tanto serve para tratar, quanto para mascarar uma dor de existir, quanto pode virar veneno. Né? Depende da dosagem. Depende da dosagem e, sobretudo, depende do contexto histórico, político e social. A cocaína, nos tempos em que Freud começa a fazer suas primeiras pesquisas com a psicanálise, era usado como medicação que você poderia ter acesso imediato. Num determinado momento, e aí isso é uma questão mercadológica, porque a gente sabe que as drogas, ela alimenta toda uma indústria, né, como as grandes multinacionais, por exemplo, né, onde você determina o que é de interesse econômico. Então, esse critério do que é lícito ou ilícito, isso depende de um contexto político, histórico e cultural que define aquelas que estão no pacto do consumo, né, e as que estão fora. Né? E quanto mais você cria essa ordem mercadológica, mais o sujeito vai ficar tentado a ir lá buscar esse objeto droga. Né? É óbvio, isso eu não estou dizendo com isso, que essa seria a razão, por exemplo, das compulsões pelas drogas, né? Pela internet ou pelas drogas. Né? Assim, de novo, assim, qual é o uso que o sujeito dá àquele objeto na sua economia psíquica? Como é que esse objeto X aplaca a sua dor de existir? Por exemplo, na questão da internet, eu vejo algumas pessoas dizendo que ele é compulsivo internet. Né?
muitas vezes isso é a manifestação de um sintoma, como eu falei, de uma inibição, de um sujeito extremamente inibido em abordar uma mulher nas suas relações sociais, né, de ter convívio. Ele se esconde ali atrás desse jogo compulsivo e passa horas e horas ali, não se relaciona mais com ninguém. Ou uma criança, né, que tem muita dificuldade de lidar com frustrações, com os limites, com as impossibilidades que a vida nos coloca. Então é confortável para aquele sujeito, para aquela criança, se esconder ali num joguinho virtual ou ter amigos virtuais a lidar, a enfrentar na vida as dificuldades que existem em estabelecer relações, vínculos, em sofrer determinadas privações que a vida nos coloca, porque a vida não é um mar de rosas, e a gente precisa ensinar nossos filhos a experimentar isso. E os pais têm tido dificuldade em lidar com isso. Vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já para a nossa entrevista. Fique conosco.